Give him the glory. Deem toda a glória a nosso Pai. Give him the glory. Deem toda a glória. Give him the glory. Deem a glória. He's worthy. Ele é digno. Ele é digno. He's worthy. Ele é digno. He's worthy. Ele é digno. Give him the glory. Dá-lhe a glória. Isso. Give him the glory. Dá-lhe a glória. 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 Is he worthy? Give him the glory. Ele é digno. Give him the glory. Dá a glória. Give him the Dá a glory. glória. Give him the glory. Dá a 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 glória. Hallelujah. 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 Heaven and earth cries. Hallelujah. Os céus e a terra estão a chorar. Aleluia. Amen. If you will not be like a little child, you will not enter the kingdom of God. Se vocês não são como um menino pequenino, não vão entrar no reino de Deus. Por que ele disse isso? Why he said that? Is this true? Será verdade? Is this true? Será verdade? So why we want to play the big adults Então, game? por que é que nós queremos brincar este jogo de adultos grandes? We even took the children outside. Até tiramos os miúdos para fora. The children should be here Os miúdos deveriam estar aqui, because theirs is the kingdom of God. porque o reino de Deus é dos miúdos. But we think they are a hindrance. Mas nós pensamos que eles são uma complicação. Theirs is the kingdom of God. Mas o reino de Deus é deles. And he said, if you will not become like them, E ele disse, se tu não te transformares no miúdo, you cannot enter the kingdom of God. não podes entrar no reino de Deus. Deixem que os filhos entrem. Deixem Não que os se impidam. meninos entrem. We have to change our mentality. Temos que mudar a nossa forma de pensar. I'm breaking some structures here. Estamos a partir estruturas aqui. And if I have to stand on my head to break structures, I will do that for you. E se eu tenho que pôr a minha cabeça no chão e virar as pernas para cima, vamos fazer isso para partir as estruturas. Because we are so square. Porque somos tão quadrados. And God has to operate in this way and only in this way. E o Deus tem que operar desta forma e só desta forma. And if God doesn't operate our way, E se Deus não vai operar na nossa maneira, then that is not of God. não, isto não é de Deus. Thus says the higher God. Nós temos o Deus superior. Nós somos o Deus maior. Somos o Deus maior. So, we make him our servant Nós fizemos o nosso servente to do everything we want him to do for us. para que ele faça tudo o que nós queremos que ele faça para nós. And we are the receivers. E nós estamos aí a receber. We just receive. Estamos a receber. I want you to remember when you were a little child. Quero que vocês se lembrem quando vocês eram meninos pequeninos. Some had a very nice father, others didn't. Alguns de vocês tiveram um pai incrível, outros não tanto. But imagine you really had a very nice father, Mas quero que vocês imaginem que de verdade tinham um pai excelente. because our father is a great father, Porque o nosso pai é um pai excelente. and we can trust our father. E nós podemos confiar nele. Do you remember when you were a kid and you jumped from the window? Lembram-se quando eram pequeninos e saltavam de uma janela?
pai, estou aqui, ai, vou. I'm Superman. Eu sou o Superman. You remember those days? Lembram-se? Remember how joyful you were? Que quão felizes vocês estavam? What happened? O que é que aconteceu? What happened? O que é que aconteceu? The world came in the midst. O mundo que veio no meio. The structures of the world came in our midst. Todas as estruturas do mundo vieram a nós. If you don't hate the world, you will not enter the kingdom of God. Se vocês não odeiam este mundo, vocês não vão entrar no reino de Deus. And most of the people are waiting to die to enter into the kingdom of God. E a maioria das pessoas estão à espera de morrer para poder entrar no reino de Deus. But Jesus didn't come to give us a life of misery. Jesus não veio a este mundo para dar-nos uma vida de miséria, Waiting for us to die. à espera de nós morrermos. If the purpose of God was for us to die and go to heaven, Se o propósito de Deus é para nós morrermos e depois ir ao céu, then after your salvation, He will kill you. então depois da nossa salvação Ele tinha-nos matado, And then your purpose is accomplished. porque o propósito tinha sido cumprido. Jesus gave His life. Jesus deu a sua vida. Jesus endured all the sufferings Jesus passou por todos estes sofrimentos to give us something para dar-nos uma coisa, that was the design of God in our lives. que era o desenho de Deus na nossa vida. A kingdom that is so powerful Um reino que é tão poderoso, that can overcome every kingdom of the world. que pode passar por em cima de qualquer reino desta terra. A supernatural kingdom with supernatural power. Um reino supernatural com uns poderes supernaturais. Where the sons of God are kings and rulers with Him. Porque os filhos de Deus são reis e eles reinam com Ele. But something happened to us. Mas alguma coisa aconteceu. We forgot how to be a kid. Nós esquecemos como ser um rei. And Jesus is telling you, Portugal, E Jesus está a dizer a vocês, Portugal, remember, lembrem-se, remember, lembrem-se, and become like a child. tornem-se em meninos pequeninos. But I'm going to lose my reputation. Agora vou perder a minha reputação. So, E então? Jesus lost his. Jesus lost his reputation. Jesus perdeu a sua reputação. Are you bigger than Jesus? Vocês pensam que são melhor que Jesus? What is it worthy, your reputation? O que é tão importante na sua reputação? Who are you? Quem são? Are you the king of Portugal? São vocês os reis? No, are you the king of Portugal? São o rei de Portugal? So why is that important? Por que é tão importante? Everything that I want, that I lose, Tudo o que eu perco, I win in the kingdom of God. é uma coisa que eu vou ganhar no reino de Deus. If I lose my reputation, Se eu perco a minha reputação, I gain Jesus' reputation. eu ganho a reputação de Jesus. If I lose my life, Assim que perco a minha vida, I get Jesus' life. eu ganho a vida de Jesus. If I lose my money, Se eu perco todo o meu dinheiro, I get Jesus' money. eu tenho o dinheiro de Jesus. He has a lot of money. E ele tem muito dinheiro. All the gold and the silver are his. Todo o ouro e toda a prata é dele. So everything that I'm willing to lose Então, qualquer coisa que eu esteja disposta a perder, is what I am going to gain in the kingdom of God. é o que eu vou ganhar no reino de Deus. That's why he's saying surrender. Isso é porque que ele disse Se render. para se renderem. Amen. One day, I was in the island of Patmos, Eu estava na ilha de Patmos and I had probably the greatest experience of my life. e eu tive uma das experiências mais maravilhosas da minha vida. I was raptured inside the heart of the Father, Eu fui raptada dentro do coração do Pai where I stayed for 4 entire days. e eu fiquei aí de 4 a 5 dias. In 4 days. I stayed there 4 full days. 4 dias, 4 dias inteiros ele ficou aí. And there I was
imparted of his incredible love. E eu fiquei com uma impartição de um amor incrível. Se abriram, they open up all the dimensions that you can imagine in heaven. Se abriram todas as dimensões que vocês possam imaginar nos céus. My mind was not big enough to understand everything I was seeing. A minha mente não era capaz de entender tudo o que os meus olhos estavam a ver. But everything in me was being broken with his love. Mas tudo dentro de mim estava a ser partido pelo seu amor. And after that experience, E depois dessa experiência, I went to the beach. eu fui à praia. And the island of Patmos in those days, I'm talking 1999, Na ilha de Patmos, nesse então, em 1999, it was a very virgin island era uma ilha virgem. with almost no tourism. Não havia praticamente nada de turismo. And the beach was a virgin beach. E a praia era praticamente virgem. There was nothing there. Não havia nada. There were no people. Não havia pessoas, There were no fishermen. não havia pescadores, Nothing. nada. So he said, this is the perfect place to worship. Este é o lugar perfeito para eu adorar. And I put my recorder in those days. Eu tinha um gravador naquele então. And I started to play worship. E comecei a pôr adoração. And I was worshiping my father E eu estava aí em adoração do meu pai. when I saw two tall, blonde guys arriving to the beach. E pronto, eu vejo estes dois homens grandes e loiros. And I thought they're probably a couple of Germans touristing E in eu Patmos. pensei, se calhar são um par de alemães que estão aqui a fazer turismo. So I continued worshiping. So eu continuei a adoração. And one of these guys jumped into the water in the Aegean Sea. E um destes homens salta para dentro da água no mar Egeu. And the Aegean Sea is very dark. E o mar Egeu é muito escuro. It's dark blue, navy blue. É um azul muito, muito escuro. And very clear, but deep and dark. É transparente, mas é muito escuro. Escuro. E claro, está bem. So this guy started to swim towards the horizon. Então, este homem começa a nadar para o horizonte. Começa a nadar, e começa a nadar, e começa a nadar. And he starts swimming and swimming and Swimming. swimming. And suddenly, I'm losing sight of the guy. E de repente eu perdi de vista o homem. I start to be very anxious. E eu comecei a ficar muito ansiosa. I was so afraid, like if I was inside of him, feeling that loneliness in the ocean. Eu comecei a sentir que eu era esse homem e estava sozinha no meio do mar. And I was taken by fear. Eu estava completamente cheia de medo. I don't know if you have felt that in your life when someone is doing something dangerous and you feel the fear in yourself. Alguma vez vocês têm sentido quando alguma pessoa está a fazer alguma coisa perigosa que vocês sentem esse medo dentro? And I was like, ah! And I heard the voice of the Father. E eu ouvi a voz do nosso Pai. Those that fear have not been perfected in love. Aqueles que têm medo não têm sido perfeccionados em amor. And because of this, you will not take my love to the nations. E por isto é que tu não vais levar o meu amor às nações. You say, I say, what? Eu disse, o quê? I say, what? O quê? I just came down from heaven. Mas eu só acabo de vir do céu. Everything in me has drunk of your love. Eu estou completamente cheia do teu amor. And now you're telling me I cannot take your love to the nations? E agora tu estás-me a dizer que eu não posso levar este amor às nações? Precisely. Exatamente. Because those who fear have not been perfected in love. Porque aqueles que têm medo não têm sido perfeccionados em amor. And because of your fear, E por o teu medo, you cannot take my love out to the nations. tu não podes levar o meu amor às nações. Because my love is fearless. Porque o meu amor não tem medo. And you are contaminating my love with your fear. E tu estás a contaminar o meu amor com o teu medo. And I thought, oh my God. E eu pensei, ai meu Deus.
And the guy is gone. E o homem já não o vejo. Where is he? De onde é que ele está? So I get so mad. Eu fiquei muito zangada. And I say, no, Não, no. não. I will take your love to the nations. Eu vou levar o teu amor às nações. And I don't care what it takes. E não me importa o que tenha eu que fazer. And if I drown, I drown. E se eu me afogar, afogo-me. Now, I didn't understand that fear. Eu não entendia este medo. I am a scuba diver. Eu sou uma Buzo. Como Buzo. se dice? Mergullador. mergulhador. I swim with sharks. Eu faço mergulho com tubarões. Ana também faz mergulha com tiburões. Eu Como também. se dice? Ana also scuba dives with sharks. We're same family. So we're not afraid of sharks. Nós não temos medo de tubarões. I'm a general of spiritual warfare. Eu sou geral de guerra espiritual. I'm not afraid of demons. Eu não tenho medo de demónios. I have fought probably the biggest dragons and demons in the darkest places on earth. Eu tenho enfrentado os demónios mais terríveis da face da terra. Why was I so afraid? Por que eu tinha tanto medo? What was in those waters that I was so afraid? O que havia nessas águas que eu tinha tanto medo? What was the meaning of that guy going far away? Qual é que era o significado deste homem a ir para dentro do mar? I didn't understand. Não entendia. But this fear was contaminating my experience. Mas este medo estava a contaminar a minha experiência. And then I said, doesn't matter, whatever it takes, Então eu disse, não me importa, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. eu me lanço. Eu vou para a Hey, água. I go forward. Eu vou para a água. And I jump in the water So, eu entrei na água and I start swimming and swimming and swimming. e comecei a nadar, a nadar e a nadar. I didn't have my goggles. Eu não tinha lentes para a água, I couldn't see nothing. não via absolutamente nada. Just the deep, dark, blue Aegean Sea. O único que via era esse obscuro mar Egeu. And I was screaming of fear. Eu estava a gritar de medo. And I remember, To say exactly the same. with no laughing. No laughing. No laughing. Não me ri nem um bocadinho. Não havia risa, havia muito medo. I said, finally, I'm exhausted. Finalmente eu estou completamente esgotada. I said, I'm not afraid anymore. Já não tenho medo. And I remember screaming, break me, Lord, break me. E eu lembro-me de estar a gritar, parte-me, Jesus, parte-me. Break all structure of fear in my life. Parte toda a estrutura de medo na minha vida. And then I was like, whew. I was floating. E pronto, comecei a flutar. I was in peace. Tinha paz. It was very deep. I couldn't see nothing in the bottom. Era muito profundo, não se via absolutamente nada no mar. And when I turned around, E quando dei a volta, I was so far away from the beach. estava tão longe da praia. I was in the middle of the ocean Estava no meio do mar, with no strength, com nada de força. no strength. Não havia força. And I say, okay, this Disse, is it. está bem? Isto é o momento. I will die with no fear. Vou morrer sem medo. I'm there, I say, Lord, please take me to heaven or do something, but I cannot swim back. Então eu disse, Deus, mata-me, leva-me para o céu, faz alguma coisa, porque eu não tenho força para nadar de volta. And the Lord says, just lay back and worship. So, Deus disse, então põe-te de costas e começa a adorar-me. So I was like that, worshiping and worshiping. Eu estava assim, a flutuar e a adorar. And suddenly, E de repente, something came under me. alguma coisa começou a bater-me nas costas. Putz! It was a wave. Una ola. Uma onda bateu nas costas. I said, wave. Uma onda? And I turned around Dei a meia volta and I was at the beach. e eu estava na praia. And the hand of the Lord A mão de Deus took me there.
levou-me para a praia. So I asked the Lord, Lord, why I was so afraid? Só eu perguntei a Deus, por What que eu was- tinha tanto medo? What was that fear O que era esse medo that you needed to break in me? que tu precisavas partir dentro de mim? And the Father said, E o pai disse, my daughter, minha filha, you have done great exploits for me. tens feito coisas extraordinárias para mim. You have gone into very dangerous places spiritually and physically. Tens ido a lugares muito perigosos, tanto espiritualmente como fisicamente. But in all your exploits, Em cada uma destas expedições, you have a certain measure of control. tu tens tido, de alguma certa maneira, o controlo. Your greatest fear was not to be in control. E o teu mais grande medo era não ter o controlo. And that I will have the control. E que eu tivesse o controlo. That was your greater fear. Esse era o teu mais grande medo. What if I control everything and you don't? What if I control everything that God and you don't? E o que aconteceria se eu tivesse o controle absoluto e tu não? Is he trustworthy? Acham que nós podemos confiar nele? No, honestly. Don't ask. Answer Sinceramente, religiously. acham que podemos Don't confiar answer nele? religiously because the Lord can ask you to do something that it will panic you. Porque Deus pode vos perguntar para fazer alguma coisa e vocês podem sentir pânico. Because the majority of Christianity don't trust in God. A grande maioria dos cristãos não confiam completamente em Deus. They need to control. Eles precisam ter o controle. They need to control their health. Têm que controlar a sua saúde. Oh, I'm already 50 years old. Já tenho 50 anos. I need to go to the checkup Tenho que ir fazer o check-up to see how can I control the rest of my life. para ver como é que eu vou controlar o resto da minha vida. What is the medication I'm going to go into? Qual é que é toda a medicação que eu tenho que tomar? What the almighty doctor will say to me. O que é que o doutor todo-poderoso vai dizer-me? I have to control my income. Tenho que controlar o dinheiro que eu ganho. I have to control my church. Tenho que controlar a minha igreja. I have to control. Tenho que controlar. I have to control. Controlar. I have to control. Tenho que controlar. Because this is the power of the world system. Porque este é o poder do sistema deste mundo. And wherever you bow to take the control, E cada vez que vocês fazem uma reverência para tomar o controle, you're surrendering to the world system. vocês estão-se a rendir ao sistema deste mundo. If you don't hate your mother, your father, everything you have, everything you are, you cannot be my disciple, said Jesus. If you don't hate your mother, your father, everything you have, everything you are, you cannot be my disciple. Se vocês não odeiam a sua mãe, o seu pai e absolutamente tudo o que vocês têm, vocês não podem pertencer ao Pai. Não podemos ser os seus discípulos. Não podemos ser seus discípulos. Mas in this man-made gospel that we have created, Mas neste evangelho criado por um homem, we can be his disciples without having to renounce to nothing. nós podemos ser discípulos sem ter que renunciar a nada. Unfortunately, that's not the gospel. Desafortunadamente, esse não é o evangelho. Which gospel do you think Jesus will back? Qual At the end of the evangelho é days. que vocês pensam que Jesus vai sustentar? The man-made gospel O evangelho feito pelo homem or his gospel? ou o seu evangelho? Was he so mean? Was he so mean Ele era tão mau that wanted his disciples to suffer? que ele queria que os seus discípulos sofreram, Hating their mother, their father, their houses, everything they had. fazendo que eles odiassem a sua mãe, o seu pai, a sua casa e tudo o que eles tinham.
or he knew something better, ou ele sabia uma coisa melhor, or he knew something that the disciples did not know, ou ele sabia uma coisa que os discípulos não sabiam, or Jesus was seeing the greatness of the kingdom before him. ou Jesus estava a ver a grandeza do reino em frente dele. Estaba, and he was trying their hearts. E ele estava a pôr à prova os seus corações. A child trusts in his father. O menino pequenino confia no seu pai. The little child is not trying to control his health or the economy of the house. O menino pequenino não está a tentar controlar a sua saúde ou a economia da sua casa. Não é verdade? Não é verdade? Você confia nos seus pais, não é? Olha que carinha tão linda. Vem cá. Olha que querida. She's not in control of anything. Ela não está em controle de nada. Olha que contenta que ele está. Look how happy she looks. You know why? Because it's freedom. Sabem por que ela está tão contente? Porque ela é livre. Not being in control is freedom. Não ter controle dá liberdade. Because she knows Porque ela sabe that if she's not in control, que se ela não está em controle, her dad is in control. o seu pai está em controle. So she can sleep like a baby. Ela pode dormir como um bebê. She doesn't have any problems. Não tem nenhum problema. She's not concerned how the school is going to be paid. Ela não está preocupada com como é que o colégio se vai pagar. She has no problems. Não tem nenhum problema. She's free. Ela é livre. Do you understand what Jesus said? Estão a entender o que Jesus disse? Jesus wanted us to be free. Ele queria que nós fôssemos livres. Thank you, sweetie. Muito obrigada. Yours is the kingdom of God. O reino de Deus é teu. Amém. Oribasha. Jesus came to bring us the kingdom. Jesus veio a trazer o reino. And the church, like I said yesterday, E a igreja, como eu disse ontem, has been downfalling for generations and generations. tem estado a cair geração tras geração. And we think we know a lot of things because we know a lot of Bible. E nós pensamos que sabemos muitas coisas porque sabemos muito bem a Bíblia. And we have become doctors of the Bible. E nós somos doutores da Bíblia. Actually, you can go to university and have a doctorate on the Bible. De facto, vocês podem ir à universidade e tirar um doutorado na Bíblia. I have a doctorate in the Bible. Eu sou doutora na Bíblia. You know what that means for me? Sabem o que é que isso significa? Trash. Lixo. 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 Because in the kingdom of God, Porque no reino de Deus, Jesus looks at you, Jesus torna-se e vê-te, and here you are with your doctorate, e tu estás aí com o teu papelinho do doutorado, and Jesus smiling at you, e Jesus está a rir para ti, and he says, "My daughter, e ele disse, minha filha, this cannot enter the kingdom of God." o papelinho não entra no reino de Deus. No garbage. Não, No não, garbage não comes preciso into de the lixo. kingdom of God. Não há lixo no reino de Deus. So why spending so many years in something that doesn't enter the kingdom of God? Então por que é que nós passamos tantos anos a lutar por uma coisa que não entra no reino de Deus? Because it's a lot of investment. É muito investimento. It's expensive, É muito caro and it's a lot of time. e leva muito tempo. When we have the Holy Spirit Quando nós temos o Espírito Santo, that knows all things. que sabe absolutamente todas as coisas. Perhaps you went to a language school Talvez tu foste a uma escola de línguas and you learn English or French or Portuguese or whatever. e estudaste inglês ou francês ou português. There is a place in the kingdom Há um lugar no reino where you can download languages. que tu podes fazer download
Download, everybody, Línguas. Download. Baixar Línguas. do céu. I already downloaded 6 languages. Eu já fiz download a 6 línguas. Num segundo. Num segundo. Num segundo. Num segundo. Why do I speak Portuguese? Por que que eu falo português? Agora vou falar português porque é importante. She's going to speak English right now because this is important. Por que eu falo português? Why am I an English A primeira Portuguese vez speaker? que eu fui para o Brasil, The first time that I went to Brazil, I had my interpreter. I had my interpreter. And the Lord said to me, ask for a Portuguese Bible because tomorrow you're going to preach in Portuguese. E o Deus disse-me, agarra uma Bíblia em português porque amanhã tu vais pregar em português. Yes, Daddy. Yes, Daddy. Sim, yes, pai, Daddy. sim, pai, sim, It's pai. so good. I'm excited. Estou muito feliz, muito bem. The next day, No dia seguinte, I told my interpreter to stay behind. pedi à minha intérprete para ficar atrás Eu comecei a pregar em português. e eu started preaching in Portuguese. And then the Brazilian said to me, E os brasileiros disseram-me: mas você não recebeu com sotaque brasileiro. Você tem o sotaque de Portugal. You did not get the Brazilian accent, you got the Portuguese accent. Eu disse, minha querida, eu recebi do céu o original. I got from heaven the original. So why spending 10 years in the school when you can enter the kingdom of God? Então, para que nós vamos 10 anos à escola quando vocês podem entrar ao reino de Deus? I was 3 years old in Christ, Eu tinha 3 anos em Cristo and Morris Cerullo, that probably you know. You e know o Morris? Morris Cerullo, que talvez vocês conheçam. Morris Cerullo, conhece? Morris Cerullo. So Morris was coming to town, to Morris Mexico, ia ir ao México and we registered for the conference e eu registrei-me para a conferência with my sister. com a minha irmã. And then my sister called me. E a minha irmã chama-me. She said, come to my house because I have a direction of the Holy Spirit. Vem à minha casa porque eu tenho instruções do Espírito Santo. 3 years in Christ. 3 anos em Cristo. Pequeninas. Era uma And tiny I arrived and girl. said, what did the Holy Spirit tell you? What O is- que, what is- o que é que o Espírito Santo te disse? That the conference needs 3 interpreters A conferência precisa de 3 intérpretes and that you are one of the interpreters of the Morris Cerullo meeting. e tu vais ser um dos intérpretes do Morris Cerullo. And I laughed. Eu comecei a rir. And I said, Mercedes, I don't speak English. Eu disse, Mercedes, eu não falo inglês. I went to school where they teach you, I am, you are, he is, this is the moon, gallina, chicken, digo, ¿qué? ¿Cómo es? Pollito, chicken, gallina, hen. Eu fui à escola e eles ensinaram-me I am, you are, he is. That was my English. Esse era todo o inglês que eu falava. This is a conference with 5,000 people. Esta era uma conferência com 5.000 pessoas. And I was not a preacher. E eu não era uma I predicadora. never stood before people and speak to people. Eu nunca tinha estado de frente a um grupo de And pessoas my a falar. sister, filled with the Holy Ghost, E a minha irmã, completamente cheia do Espírito Santo, look into my eyes. veio-me aos olhos. And she says, if the Holy Spirit says Se o Espírito Santo está-te a dizer that you are the interpreter, que tu és a intérprete, isn't he able to give you the English language right there in the platform? o Espírito Santo vai te dar essa linguagem nesse momento na plataforma. No, she was my twin sister. Ela era a minha gêmea. I know her. Ai, de verdade conhecia. Those eyes Esses olhos were not my sister. não eram os olhos da minha irmã. So I fell on my face Assim que caí para o chão. and I said, let it be according to this word. Seja feito de acordo à tua vontade. I will do it. E eu vou fazê-lo. And if they throw tomatoes at me, E se eles me atirarem tomates, by faith I receive the tomatoes. por fé eu vou receber os tomates. But if there is any chance Mas se há alguma possibilidade that a shower from heaven will come to me, de uma chuva dos céus venha a mim,
and I will start speaking English, e eu começar a falar inglês, I will stand for that. eu vou estar de pé para isso. Because my God Porque o meu Deus is an almighty God. é um Deus todo-poderoso. So, I arrived to the conference. Então eu chego à conferência, They introduced me the teacher. They introduced me the teacher I was going to translate. eles apresentam-me o mestre que eu ia traduzir. So I was a woman of few words. Eu era uma mulher de muito poucas palavras. How do you do? Que tal? Muito prazer. God bless you. Deus a abençoe. Now let us welcome brother the prophet so and so. Agora vamos dar a bem-vinda ao irmão do profeta do tal e tal. Esto, I am starting to walk to the wall of death. Eu começo a andar para a parede da morte. To be crucified publicly in my nation. Para ser crucificada publicamente no meu país. And the guy was from Alabama. E este homem era de Alabama. Not even the Americans understand the English Nem of os the americanos Alabamians. entendem o inglês de Alabama. So the guy starts to speak. Não, esta pessoa começa a falar. I'm standing. Eu estou aí de pé. Senhor. Deus. Ah! And I started to translate. E eu comecei a traduzir. Like if I was an interpreter for years and years and years. Como se eu tenha feito isto e sido uma intérprete por anos e anos e anos. And every word that was coming out of his mouth E cada palavra que estava a sair da sua boca came to me and I translated in the power of God. veio a mim e eu era capaz de traduzir no poder de Deus. And I speak English ever since. E desde esse momento eu falo inglês. The kingdom of our God is a very powerful, enjoyable, beautiful kingdom. O reino do nosso Deus é um reino incrível e poderoso e amazing. Maravilloso. Maravilloso. Amen. Amém. But we have put God so much in the box Nós temos posto Deus numa caixinha. that God can only do certain things according to my understanding. Que Deus só pode fazer algumas coisas de acordo ao que nós entendemos. Não é uma caixa. Isto é uma caixa? Esta é uma caixa? Aqui aí uma tapa. É. This is how we want to operate. Assim é como nós queremos operar. E This is the funcionar. box of my understanding of God. Esta é a caixa do meu entendimento de Deus. And God, you have to surrender to my box. Deus, tu tens que vir aqui à minha caixa. Because if I don't understand the right scripture, I don't believe you. Se eu não entendo a Escritura, então não acredito nela. And that is Christianity today. Essa é a cristandão de hoje em dia. And the Lord says, I am coming to break your boxes. E Deus disse, eu estou aqui para partir as tuas caixas. For you will know me for who I am. Para que tu me conheças por quem eu sou. And when you start to meet God face to E face, quando vocês começarem a conhecer a Deus cara a cara, He said, the world will no longer see me, o mundo não mais me vai ver. but you will see me. Mas tu vais me ver. This is the promise. Esta é a promessa. This is the promise. Esta é a promessa. This is the Esta é a promise. promessa. You will see me. Tu vais me ver. You will see Tu me. vais me ver. Not when you die. Não quando tu estejas a morrer. Here and now. Aqui e agora. Because my kingdom, Porque o meu reino, my o kingdom meu reino is in your midst. está em ti. The same way Da mesma forma that I was sent to you, said Jesus. That I was sent to you, said Jesus. que eu fui trazida a ti, disse Que fui Jesus. enviado a vocês.
The same way I was sent to you, Da mesma forma que eu fui enviada a vocês, I am sending you. eu vou te enviar a ti. The same way. Da mesma forma, I do nothing unless I see my Father doing it. eu não vou fazer nada a menos que eu veja o meu pai fazer. I am not going to say anything unless I hear my Father saying it. Eu não vou dizer absolutamente nada a menos que eu ouça o meu pai dizer a mesma coisa. The same way. Da mesma forma. The same way. Da mesma forma. The same way. Da mesma forma. I am sending you. Eu vou te mandar a ti. The life of the church is the life of the Spirit. A vida da igreja é a vida do Espírito. The life of the church is God speaking to His people. A vida da igreja é Deus a falar ao seu povo. The life of the church A vida da igreja is when heaven burst into the earth é quando o céu vem à terra. and we can walk in the heavenly dimensions. E nós podemos andar nas dimensões celestiais. Jesus came to show them the kingdom. Jesus veio para vos ensinar o reino. Why did He walk in water? Por que ele andava na água? So the pastors can have a beautiful sermon on how to override circumstances. Para que os pastores possam ter uma muito boa sermão. De cómo andar sobre as circunstâncias. Essa é a razão? That's the reason? No. He was showing them the kingdom. Ele estava a mostrar-vos o reino. My kingdom subdues all matter. O meu reino é superior a toda a matéria. No, somete toda a matéria. Submete toda a matéria. You want to walk, Querem andar? Pedro? You want to walk? Pedro, queres andar? And the power of the kingdom E o poder do reino abraçou, abraçou Pedro. embrace Peter. Come, Peter. E o Pedro andou. Come, Peter. E o Pedro andou. The kingdom Reino. is being around you. O reino está ao redor teu. The kingdom O reino is taking you está-te a levar in the ways of the supernatural. em forma supernatural. Come, Peter. Vem, Pedro. Come, Peter. Vem, Pedro. Come, Peter. Vem, Pedro. Come, Peter. Vem, Pedro. And Peter was walking in Jesus. E o Pedro estava a andar em Jesus. And then we make a sermon on how he was an unbeliever. E depois nós fazemos um sermão como é que o Pedro não era uma pessoa que cria, tinha fé. Faltou a fé. Faltou-lhe fé. He didn't believe enough. He started to sink. Não tinha suficiente fé e começou a No one has the right to say that Peter had no faith if you don't walk one more step than Peter. Ninguém tem direito a dizer que o Pedro não tinha fé, a menos que vocês andarem sobre a água um passo mais do que o Pedro. Because Christianity Porque a cristandade is not about doing beautiful sermons. não é de ter um bonito sermão. Christianity is the demonstration of the power and the might of Jesus Christ. Cristianidade é a demonstração da vida e Do poder de poder de Deus. Deus. You walk in water, Sister Anna. Já andou sobre a água, irmã Ana? Não, Não. mas já andei sobre o ar. But I walk on air. And I was in the highest mountain in Peru. Eu estava numa das montanhas mais altas do Peru And we went up there to grab hold of the blood-shedding principality over Peru. e eu fui lá acima desta montanha para tomar possessão, Não, para tomar o principado derramador de sangue do Peru. And we were coming down the mountain and the joy of the Lord overtook us. Nós já tínhamos tomado o principado e vinhamos na glória de Deus, numa alegria total a descer a montanha. And I was singing and rejoicing. Eu estava a cantar e estava muito feliz. And there was a huge crevasse. E havia uma crevasse, desfiladeiro, un desfiladero de neve, no, ¿cómo se dice? Un crevasse, uma gruta de hielo.
Okay? É de gelo. Precipício de gelo. Um precipício de gelo. And I was singing and dancing. Eu estava a cantar e a dançar. And everybody, Anna, E the crevasse, the estavam crevasse. todos, Ana, o precipício. But I was seeing Jesus. Mas eu estava a ver o And I was Jesus. seeing Jesus. E eu estava a ver o And I was Jesus. seeing E eu Jesus. estava a ver Jesus. And I crossed the entire crevasse on the air E eu passei o precipício inteiro no ar, and continued to worship. a cantar e a adorar a Jesus. The kingdom of God is the infinite possibilities of God. O reino de Deus são as infinitas possibilidades de Deus. The possibilities that you have not even thought in your brain. Essas possibilidades que tu nem pensas no teu cérebro. Because there are things in the kingdom that there's no imagination that can produce them. Porque há coisas do reino que nem a sua imaginação pode produzir. Everything is possible if you can believe. Tudo é possível se vocês são capazes de acreditar. But if we send the kingdom into a future, Mas se nós mandamos o reino ao futuro, and this is the big problem of the church, e este é um grande problema da igreja, that, let me say this with grace, eu vou tentar dizer isto com graça, com the doctrinal structures that we are into a estrutura de doutrina em que nós estamos metidos, have done such a prison in the minds of the people têm feito uma prisão tão grande nas mentes das pessoas that we cannot think differently. que nós não somos capazes de pensar diferente. Even when we read the voice and the words of Jesus Christ, Até quando nós estamos a ler as palavras de Jesus Cristo. and we see that those words are different than what I've been taught. E estamos a ver que essas palavras são diferentes do que nós temos aprendido. Mas we are forced to rape our consciousness, Nós somos forçados a violar a nossa consciência, to believe something different and disregard what Jesus said. para nós acreditarmos numa coisa diferente e fazer de parte o que Jesus disse. Because if I believe what Jesus said, Porque se eu acreditar no que Jesus disse, and if that Jesus says is contrary to the flow of the church, e isso que Jesus disse é contrário ao que este grande movimento da igreja está a dizer, I prefer to conform myself with the main flow of the church. eu prefiro me conformar com o movimento maior que está a acontecer na igreja. And think, I think I didn't understand well. E é melhor dizer, eu acho que não entendi muito bem o que estava a ler. And Jesus is wanting to give you a pearl. E Jesus está à procura de dar-te uma pérola. Ai, mira que profético. Foi profético. I received this gift today from my sister. Eu recebi este colar de pérolas hoje da minha irmã. And the Lord said, wear it. E o Deus disse-me, tens que usar. And the Lord is saying, I will give you so many pearls. E Deus está a dizer, eu vou te dar tantas pérolas. Go after the pearls. Vai e procura as pérolas. For example, Por exemplo, Jesus said, Jesus disse, when the Pharisees asked him, give us a sign that you are the Son of God. quando os fariseus disseram, dá-nos uma sinal de que tu és o Filho de Deus. And Jesus says, I will give you the sign of the prophet Jonah. Eu vou te dar a sinal do profeta Jonás. The same way he was in the belly of the earth for 3 days and 3 nights. Da mesma forma que ele esteve no centro da No, terra, o Jonás esteve 3 dias e 3 noites no centro da terra, no umbigo da no terra. umbigo da terra. The Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. O Filho do Homem vai estar 3 dias e 3 noites no fundo da terra. But when we come to church, Mas quando nós vemos à igreja, this is the sign.
Este é o sinal. This is the sign that Jesus said. Este é o sinal que Jesus disse. I will be 3 days and 3 nights. Eu vou estar 3 dias e 3 noites. In this you will know that I am the Son of Man, the Son of God. E assim é como vocês vão saber que eu sou o Filho de Deus. But when we go to church, Mas quando nós vamos à igreja, then they take us to celebrate Good Friday, eles levam-nos a fazer a celebração de Sexta-feira Santa. and Sunday of Resurrection. E no domingo é domingo de ressurreição. And then you say, but this doesn't add 3 nights and 3 days. Sim, então tu estás a pensar, mas de sexta-feira a domingo não são 3 dias. But the church tells you this is what you have to believe. Mas a igreja disse, isto é o que tu tens que You acreditar. have to celebrate the Good Friday, Tu tens que celebrar a Sexta-feira Santa and you have to celebrate Sunday of Resurrection. e tu tens que celebrar o domingo de ressurreição, And you're domingo de reading Páscoa. something different. Mas eu estou a ler uma coisa diferente. But here Jesus said that the sign is 3 nights and 3 days. Então, o Jesus está-me a dizer que foram 3 dias e 3 noites. Who is right? Quem é que está bem? Who is right? Quem é que está bem? And they force you E eles forçam-te to believe what they say. para acreditar no que eles dizem. And they tell you, E eles dizem, don't worry, não te preocupes. it's not important that it's 3 days and 3 nights. Não é importante se são 2 ou 3 dias. The important thing is the fact O importante é o facto that he died and he resurrected. que ele morreu e ele ressuscitou. And that's what we're celebrating. É isso é que nós estamos a celebrar. Don't worry about the 3 days and the 3 nights. Nem te preocupes por os 3 dias e as 3 noites. And the little sheep says, okay, pastor. E as pequenas ovelhas dizem, sim, The sim, important pastor. thing is the fact, O importante é o facto, not what he said. não o que ele disse. Not what he said. Não o que ele disse. In that moment, Nesse momento, the spirit of corruption has entered your spirit. o espírito de corrupção entra no teu espírito. So you no longer think that it's important what Jesus said. Para que tu não penses que é importante o que Jesus disse. It is more important what the church says. É mais importante o que a igreja diz. And once you swallow that pill, E uma vez que vocês tenham passado essa píldora, essa pílula, comprimido, the devil can make you swallow everything he wants. o diabo pode vos fazer acreditar aquilo que ele quiser. Because it's no longer important what Jesus said. Porque já não é importante o que Jesus disse. Another example. Outro exemplo. Come with me to Luke 17:20. Vamos a Lucas 17, 20. So it says, now when he was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he answered them and said, the kingdom of God does not come with observation. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando é que chegava o reino de Deus. O reino de Deus não vem com uma coisa que se possa observar, respondeu-lhes. The Pharisees are asking a direct question to Jesus, Os fariseus estão a fazer uma pergunta direta a Jesus. without turns around or anything. Tell us, when does the kingdom will come? Não há uma pergunta para um lado ou para outro, a pergunta é direta. Quando é que o reino vem? So Jesus had all the opportunity to say whatever he knows about the kingdom to be true. Então, Jesus tinha toda a oportunidade para dizer tudo o que ele sabia sobre o reino. Are you ready for this? Estão, So he says, ele diz,
Direct question, direct answer. Pergunta direta, resposta direta. Nor will they say, see here, or see there, for indeed the kingdom of God is within you. Não se poderá dizer, está aqui ou está acolá. Na verdade, o reino de Deus já está no vosso meio. Now Jesus is saying the kingdom of God is not Jesus, is not a place. Is not a place. Jesus está a dizer, o reino de Deus não é um lugar. You are not going to say it's here or it's there. Tu não vais dizer é aqui ou é ali. Actually, he's standing in Jerusalem. E ele, de facto, está de pé em Jerusalém. He was standing in Jerusalem. Ele estava de pé em Jerusalém. And he said, they will not say it's here. E ele disse, eles não vão dizer, é aqui Or there. ou ali. For the kingdom of God is in your midst. Porque o reino de Deus está no meio de vocês. This is what Jesus said. Isto é o que Jesus disse. He had all the opportunity to say, the kingdom will come in the future and it will be in Jerusalem. Tinha toda a oportunidade de dizer que o reino vai vir no futuro e que vai estar em Jerusalém. He could answer that, Ele podia ter dito isso, but not only he did not say that, mas ele não disse isso. but he said the opposite. Disse tudo o contrário. And again, the pill comes. E uma vez mais, o pequeno comprimido vem. It's not important what Jesus says. Não é importante o que Jesus disse. The important thing is that the kingdom comes sometime. O importante é que o reino de Deus vai vir algum dia. It is not important that he says it is not of this world. Não é importante que ele diga que não é deste mundo. You need something tangible, don't you? Vocês precisam de uma coisa que possam tocar, não é verdade? Then let us make a new idea. Deixem-nos fazer uma nova ideia. The kingdom will be in Jerusalem. O reino vai estar em Jerusalém. And it was going to be a physical kingdom. E vai ser um reino físico. Because it is not important what Jesus said. Porque não é importante o que Jesus diz. It is not important to the church. Não é importante para a igreja. It's more important to believe something that we can touch. É mais importante acreditar numa coisa que nós podamos tocar. And that is the heart of idolatry. E esse é o coração da idolatria. Are there any pastors here? Há algum pastor aqui? When did Jesus said he was coming to Jerusalem? Quando When é did que Jesus Jesus say disse that he was coming to reign in Jerusalem? que ele ia reinar em He Jerusalém? didn't. Then Nunca. why the whole entire church believes he needs to come to Jerusalem to reign? Porque Because- toda a igreja está a pensar que ele tem que vir a Jerusalém para reinar. And as we think this, E enquanto nós pensamos isto, we're saying what you said is not important. quando nós dizemos isto, estamos a dizer que o que Jesus disse não é importante. And you cannot have something that you don't believe you can have. E tu não podes ter uma coisa que tu não acreditas que podes ter. I didn't know I could heal the sick. Eu não tinha mais mínima ideia que eu podia curar um doente. But when I came to Christ, Mas quando eu vim a Jesus, they told me, you can lay hands on people and they will be healed. eles disseram-me, tu podes pôr as mãos numa pessoa doente e esta pessoa pode ficar curada. De verdade? Truly? Yes. So I lay my hands on people Assim que eu fui e pus as mãos em pessoas doentes. because I believe. Porque eu acreditava. These signs will follow those that believe. Estes Sinais. sinais vão a continuar as pessoas que acreditam neles. So if I think the kingdom is in the future in Jerusalem, Se eu acreditar que o reino está no futuro em Jerusalém, I will never live the kingdom now. eu nunca vou viver o reino aqui e agora. I will never discover the kingdom inside of me. Eu nunca vou descobrir o reino dentro de mim. I will never hear the words of Jesus in my heart.
Eu nunca seria capaz de ouvir as palavras de Jesus no meu coração, because in my innermost being, porque dentro de mim I made the decision that what he said is not important. eu fiz a decisão de que o que ele diz não era importante. This is the heart of the church today. Este é o coração da igreja hoje em dia. This is the direction of most prophets today. Esta é a direção de muitos profetas hoje em dia. And Jesus never said it. E Jesus nunca disse tal coisa. He said, my kingdom is not of this world. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. They say it's going to be of this world. E eles dizem: vai ser deste mundo. He said, Ele diz: the world will no longer see me, o mundo não me vai ver mais, but you will see me. mas tu vais me ver. They say, Eles dizem: everybody will see him. todo mundo vai vê-lo. But he said something different. Ele disse uma coisa diferente. He said, Ele disse: the time has come o tempo vai chegar in which you are no longer going to worship in Samaria or in Jerusalem. que tu não vais estar a adorar em Samaria ou em Jerusalém. For the Father is looking for worshipers in spirit and in truth. O Pai está à procura de adoradores em espírito e em verdade. This doesn't mean that people do not worship in Jerusalem. Isto não significa que as pessoas não adorem em Jerusalém. But Jesus was saying the center of worship will no longer be Jerusalem. Mas Jesus estava a dizer que o centro desta adoração não ia ser Jerusalém. It's not going to be there or there. Não vai estar aqui ou ali, Because it's in the Spirit. porque é no espírito. My kingdom is of the Spirit. O meu reino é do espírito. We no longer believe what he says. Então nós não acreditamos no que ele disse. Because we have been implanted with the corruption. Porque nós temos sido implantados com essa corrupção. That what Jesus says is no longer important. Que o que Jesus disse não era importante. Jesus said, Jesus disse: Father, Pai, I don't ask you to take them out of the world, eu não te estou a pedir que tu os leves deste mundo. but to keep them from evil. Mantém-os longe do mal. But we made a theology that we're going to be taken from the world. Mas nós fizemos uma teologia que nós íamos ser arrebatados deste mundo. So what? He changed his mind in heaven? Então ele mudou de ideias no céu. He prayed. I ask you, Father, don't take them away from the world. Ele disse: não os tires deste mundo. Keep them from evil. Salva-os do mal. But it's no longer important what he says. Mas não é importante o que ele disse. Because the status quo Porque o status quo have said something different, disse uma coisa diferente and we flow with the status quo. e nós vamos com o status quo. It doesn't matter if it's true or not. Não é importante se é verdade ou não é verdade. And we don't stop E nós não paramos to revise if what we believe comes from God or not. a revisar se o que nós acreditamos vem de Deus ou não vem de Deus. As a prophet of the living God, Como uma profeta do Deus vivo, I am telling you, Portugal, eu estou-te a dizer, Portugal, the kingdom of God is here. o reino de Deus está aqui. The kingdom of God is here. O reino de Deus está The aqui. kingdom of God is in your midst. O reino de Deus está aqui. And your Father has made you kings and priests. E o Pai tem-te feito rei e rainha. No, rei e sacerdote. Rei e sacerdote. Tem feito. Had made us. Ele Past tense. fez-te. Reformation is a reformation of light. A reforma é uma reforma de luz. Life is light. A vida é luz. The life of Jesus is the light. A vida de Jesus é a luz. But the devil has blindfolded
the understanding Mas o diabo tem fechado os olhos a este entendimento. so the light of the glorious gospel of Jesus Christ Para que a luz do glorioso Evangelho de Jesus Cristo now resplandeça won't shine nos seus corações, in on their their hearts. hearts. The more life of Jesus you carry in you, Enquanto mais vida de Jesus vocês tenham dentro de si, more light you will have. mais luz vão ter. The more light you have, Enquanto mais luz vocês tiverem, the more understanding you have. mais vão vocês entender. The kingdom of God had a different understanding than the world. O reino de Deus tem um entendimento diferente do mundo. My thoughts are not your thoughts. Os meus pensamentos não são os teus My pensamentos. ways are not your ways. As minhas formas não são as tuas formas. My kingdom is not of this world. O meu reino não é deste mundo. The same way you are not of this world either. Da mesma forma que vocês não são deste mundo também. In the world, No mundo, you will have tribulation. vocês vão ter problemas, Tribulação. tribulação. In the world, No mundo, in the mentality, na mentalidade, in the frequency na frequência of this world, deste mundo, you are going to have tribulation. vão ter tribulações. But I have overcome the world. Mas eu tenho passado por cima, Tenho conquistado, conquistado, vencido o mundo. vencido. In the world, No mundo, you will have tribulations. vais ter tribulações. In my kingdom, No meu reino, you have overcome the world. estás por em cima do mundo. You have the power Tens o poder over everything that happens in the world. de todas as coisas que acontecem no mundo. Because Jesus Porque Jesus overcame the world. passou por em cima desse mundo, venceu esse mundo. Oh, I have so many troubles. Tenho tantas tribulações. Because you're here. Porque tu estás aqui embaixo. Because you're living in the frequencies Estás a of the viver na world. frequência do mundo. How do I need to pray? Como é que eu tenho que orar? How I need to rebuke that demon? Como é que eu tenho que fazer que esse diabo vá-se embora? Just shine. Brilha! Just shine. Brilha! Just shine. Brilha! Just shine. Brilha! And every demon will go away from your E life. todos os demónios vão sair da tua vida. In the world you will have afflictions. No mundo tu vais ter aflições. Not up here. Não aqui em cima. There's no sickness here. Aqui não há doenças. There's no affliction here. Aqui não há aflições. Hallelujah! He became a child. Ele Yes! tornou-se num menino pequenino. Muito bem. Amen! Amém. The church is in a wheel. A igreja está numa roda. ¿Cómo se llama la rueda de la fortuna? How do you call the like in the no in the fairs where you go É uma roleta da fortuna, não a é? ruleta da fortuna. The what? Ferris wheel. The church is in a Ferris wheel, A igreja está numa roda da fortuna. making programs and more programs. A fazer problemas e mais problemas e mais problemas. Programas. Programas? Programas. Está a fazer programas e programas e programas.
Because we need to have the church entertained. Temos que ter a igreja bem entretida, So they don't go to the world. para que eles não vão para o mundo. Open your eyes. Abram os olhos. You are keeping the church blind. Estão a manter a igreja com os olhos fechados. We need to stop that. Temos que parar isso. We need to stop that. Temos que parar isto. The kingdom of God O reino de Deus is peace, é paz, righteousness. é estar No, es de justicia. justiça. Es que a joy and joy. Paz, justicia, E peace, alegria. righteousness and joy. That's what rules there. Estas é que são as regras. Can you be challenged? Podem ser meninos pequeninos. No, podían ser desafiados. Podem ser desafiados. Can you be challenged? Podem ser desafiados. Can God ask you to do something? Se Deus vos perguntar para fazerem alguma coisa, How much do you want this kingdom? que tanto é que vocês desejam este reino? Because I'm not going to make an altar call to come to the kingdom. Porque eu não vou fazer um. Altar call é um chamado ao frente para receber o reino. Eu não vou. Isso. Essas tradições religiosas. How much do you want it? Que tanto é que vocês desejam? Every morning, Cada manhã, 1 hour before the sun rises, 1 hora antes do que o sol saia, the doors of heaven open up. as portas do céu abrem-se. And for the time lapse of 1 hour, E por um lapso de 1 hora, these doors are open. as portas dos céus estão abertas. Once the sun has risen, the doors closed. Uma vez que o sol sai, estas portas fecham. Will you wake up every morning for 40 days Serão capazes de acordar cada manhã por 40 dias, 1 hour before the sunrise? 1 hora antes do que o sol saia? And if you do this, Se vocês fizerem isto, and there's many people that are doing this, e há muitas pessoas a fazer a mesma coisa, we call it the portal. nós chamamos-lhe o portal. Because in this precise time of history, Porque neste preciso momento de história, and I don't have time to go into that, não tenho tempo para ir na história, but there is the opening of a portal that was open 800 years ago. estamos a viver um momento em que este portal está aberto e este portal esteve aberto há 800 anos. Every 100 years, Cada 100 anos, time changes, os tempos mudam. and there's a door in heaven that opens up. E há uma porta no céu que se abre. If we miss out that door, Se nós perdemos a oportunidade de entrar nessa porta, that is a door of change for a new generation, que é uma porta de mudança para uma nova geração, we are condemned to live exactly the same thing that happened the last 100 years. estamos condenados a viver exatamente a mesma coisa do que os últimos 100 anos. 100 years ago, there was a revival in the Azusa Street. Há 100 anos havia um avivamento em Azusa, La Rua Azusa, Azusa. in California. And it's called the outpouring of the Holy Spirit, o derramamento do Espírito Santo. What happened is that men took hold of the revival for themselves. O que aconteceu é que o homem tomou este avivamento para si mesmo. And instead of being what God wanted to be and be glorified for, E em vez de ser o que Deus queria que eles fossem e adorarem a Deus, they took the revival for themselves. tomaram este avivamento para eles. And they killed the revival. E eles mataram este avivamento. Because there was the revival of pastor so and so. Porque era o avivamento do pastor tal e qual. And God doesn't pour his spirit to lift up one man. E Deus não vai deixar que o seu espírito baixe para levantar uma pessoa. And they killed the revival E eles mataram o avivamento when the portal was open.
quando o portal estava aberto. And the consequence of that E a consequência disto was the First World War, foi a Primeira Guerra Mundial, was the influence in Spain a influência na Espanha, that killed the third of humanity. que matou 1/3 da população do mundo. The Second World War, A Segunda Guerra Mundial, the coming in of communism, a vinda do comunismo, the rising up of homosexuality, toda a homossexualidade, o levantamento da homossexualidade, the rise up of abortion. o direito a abortar. The portal is open. O portal está aberto. And now it's so portal. And now it's only a portal of 100 years, but it's a portal of 800 years. Não é só um portal de 100 anos, é um portal de 800 anos. And it's a very important portal. É um portal muito importante. If we miss this portal, Se nós perdemos a oportunidade de entrar neste we're portal, going to miss the entire generation. vamos perder uma geração inteira. And you will have the Third World War E vamos ter a Terceira Guerra Mundial, because we missed it. porque perdemos a entrada. So God is calling people in holiness. Então Deus está a chamar pessoas em santidade To meet with the Father para entrarem em comunicação com o Pai in this hour in the morning. e encontrar-se nesta hora de manhã. Not to pray for the nations, Não para rezar pelas nações, not to pray for your problems. não para rezar pelos teus problemas. It is not a portal of intercession. Não é um portal de intercessão. It's a portal to meet with the Father. É um portal para entrar em contacto com o Pai, So the Father can merge in you. para que o Pai possa entrar em ti, Merge to fundir fundir contigo, contigo. And that you can merge with your brothers. e que tu possas estar fundido com os teus irmãos. This is a portal of unity in the Spirit inside the Father. Este é um portal de unidade do Espírito dentro de Deus. And many people already in different nations are already entering. E há muitas pessoas em diferentes partes do mundo que já estão dentro do portal. Not too many, Não são muitas, but in many nations. mas em muitas nações. It's the key people. São as pessoas clave. It's the people that are committed to make a change. São as pessoas que estão comprometidas em fazer um câmbio. It's the people that really want to know the Father. São as pessoas que realmente querem conhecer o Pai. That they want to hear the Father. Hear the Father. Que eles querem ouvir o Pai. That they want to become one in Jesus and in the Father. Que eles querem tornar-se um com Jesus e com o Pai. And in this hour, E nesta hora, you just enter into your peace. tu entras nesta paz. Your soul is like a wild horse A tua alma é como um cavalo selvagem, that you have to tame em que tu tens que o domar, until the Spirit enters in total quietness. até que o Espírito entra no silêncio absoluto. You enter into the peace of God. Entras na paz de Deus. When you enter His peace, you enter His rest. Quando entras a sua paz, entras no seu descanso. And in His rest E nesse descanso is when the Father manifests. é quando o Pai se manifesta. Amém? Então, eu gostaria, I would like that there will be people in Portugal, que houvesse pessoas em Portugal, in Ucrânia, na Ucrânia. in Canada. In Canada, we already have a portal. Em Canadá já temos um. In all these nations that we mentioned. Em todas estas nações que estão aqui reunidas, And the idea is to become one. a ideia é que nós tornemos um. In the different doctrines that we are divided, we will never be one. Em todas as doutrinas em que nós estamos divididos, seria impossível ser um. It is impossible to unite the 40,000 denominations. É impossível unir 40.000 denominações. The unity in the Spirit is not a gathering of pastors, A unidade do Espírito não é uma reunião de pastores, but there's a unity in the Father, mas há uma unidade no Pai, in which the Lord is merging us together. que o nosso Pai está a unir-nos a todos.
to truly understand His love, para entender o seu amor, to truly understand His oneness. para de verdade entender a unidade. A sua unicidade existe? Unicidade. Amém. And as you are doing this, E enquanto vocês estiverem a at fazer least isso, 40 days in the morning. pelo menos 40 dias. After the 40 days, you can continue or not. Depois de 40 dias, vocês podem decidir continuar ou não. The things that are going to start to happen to you in those 40 days, Mas há coisas que vão começar a acontecer contigo durante estes 40 the dias. transformation that will happen Vai haver uma transformação. as you enter the Father Enquanto tu começares a entrar em dimensão com o Pai. and as you start to connect with the different holy people. E enquanto tu começares a fazer conexões com diferentes pessoas em santidade. You cannot enter in sin. Não podes entrar em pecado. You have to surrender. Tens que te arrepender. This portal you enter, Father, I know nothing. Neste portal tu entras, Senhor, eu não sei absolutamente nada. I want to understand who you are. Eu quero entender o que tu és. And allow the Father in His rest to do the work. E deixar o Pai, no seu descanso, que faça o resto. And something is going to start in your life. E alguma coisa vai começar na sua vida. So if you want to do that, Se vocês quiserem fazer isso, in many nations we have a chat em muitas nações nós temos um chat and we talk to one another e falamos entre nós and we interchange things that we are receiving from God. e vamos intercambiando ideias e coisas que vêm enquanto nós estamos no portal. The chat is not a Facebook. Não é um Facebook, It's not a place to advertise your next event. não é um sítio para fazerem publicidade para o próximo evento ou It's not the conferência, place to send the pictures with your family. não é um sítio para mandar fotografias com a família, It's a place to share the revelations that God is doing in your life. é um lugar para compartilhar as experiências e revelações que Deus está a fazer na tua vida, In the portal. no portal. It's not the place to impart your last doctrine. Não é um sítio para que possas impartir a tua And the last prophecy you had last year e a última profecia que tu tiveste o ano passado. is what is new. É o que é novo. What the Father, the I am, is saying. O que o Pai, o Eu Sou, está a dizer. And you will see the transformation. E tu vais ver a transformação. So if you are in this area or in Portugal, Se tu estás nesta área aqui em Portugal, would you do it? vais fazê-lo. So give your phone numbers and emails to him and you create the chat in Portuguese. Então, se vocês estão interessados em entrar neste portal, deem o seu telefone e e-mail ao Jorge para ele organizar o grupo. If you don't speak Portuguese and you want to join the English portal, you can join the English chat. Se falarem inglês ou outro idioma, também há portais em outros idiomas. Amen? And this is not the portal of Ana Mendes. Este não é o portal da Ana Mendes, It is not to lift up any name. não é para levantar nenhum nome, It's God the Father and His people. é Deus Pai e a sua gente, seu Amém? povo. Okay. Now, I want to finish at 9 and very close to 9. Yeah. And I want to do something. Can we be challenged by God? Podemos ser retados por Deus. When I started my Christian life, Quando eu comecei a minha vida cristã, I started in Mexico. comecei em México, And Mexico was a very dark place e México era um lugar muito escuro. that was controlled by the Virgin of Guadalupe. E era controlado pela Virgem de Guadalupe. It was nearly impossible to preach the gospel. Era praticamente impossível falar do Evangelho. If you opened your mouth saying Jesus Christ, they will stone you to death. Se tu te atrevias a abrir a boca para falar de Jesus, eles atiravam de pedras. Eu tenho, I have been stoned many times in Eu Mexico. tenho sido muitas vezes apedrada na minha vida. They will throw burning coals. Eles atiravam-me até moedas quentes.
to kick you out. para me mandar para fora. They will put you in jail. Mandavam-me para a prisão. It was very difficult to take that nation. Foi muito difícil tomar essa nação. And I pour my heart to the Father. E eu dei todo o meu coração ao Pai. And I say, I believe you're greater than the Virgin of Guadalupe. Eu sei que tu és muito mais grande que a Virgem de Guadalupe. But I am nobody. Mas eu não sou ninguém. And how can we take this nation for you? Como é que eu vou tomar esta nação para ti? And we started to cry, me and other little brothers. E todos começamos, eu e uns irmãos começamos a chorar porque não sabíamos o que havíamos de fazer. And we cried so much to God that blood came out of our throats. Nós choramos tanto que começamos a cuspir sangue. And I felt the urgency to worship the Lord with an offering. E eu senti dentro de mim que havia que adorar a Deus com uma oferenda. And the Lord said, and I said, Lord, I don't have nothing. I'm a very poor person. E eu disse, Deus, eu não tenho nada, sou uma pessoa muito pobre. And the Lord said to me, yes, you have something. Não, Deus disse, se tens alguma coisa. I have something? O que é que eu tenho? What do you have? And he says, there is a share of a tennis club where you used to play that's worth some money. Tens uma ação num clube de ténis onde tu ias jogar que vale. And I said, oh my God, where is it? So I found the share. Então eu encontrei o papel da ação do clube And I went to sell the share and they gave me $500 in the years 80s. Então eu fui e vendi esta ação por $500 em 1980. This was a lot of money. Isto era muitíssimo I dinheiro. was a very poor person. E eu não tinha nada de dinheiro, era muito pobre. I had the possibility to pay my rent, Eu tinha a possibilidade de pagar a minha renda, to buy something for myself that I didn't have much to wear, comprar alguma coisa de roupa para mim porque eu não tinha muitas coisas para vestir, fill the pantry with food. encher a despensa de comida. But I said, no, Mas eu disse não. God, I want Mexico. Deus, eu quero o México. I want Mexico. Eu quero o México. And this is everything I have. E isto é absolutamente tudo o que eu tenho. And this is all for you. E é todo para ti. Please give me Mexico. Por favor, dá-me México. And I put the $500 in the bucket. E eu pus os $500 na caixa. Nobody knew what I have done. Ninguém sabia o que eu tinha feito. And a lady came to me in that service E uma senhora chegou comigo nesse serviço and told me, e disse-me: I don't know what you did, não sei o que é que tu fizeste, but the Father is saying mas o Pai está-me a dizer that whatever you give today will come to you supernaturally every month. o Pai está-me a dizer que o que tu deste hoje vai vir a ti de uma forma sobrenatural todos os meses. I said, Amen. Amém. And I had a purse, Eu tinha uma carteira and every time I put my hand inside, e cada vez que eu metia a mão dentro, supernatural money was created. dinheiro sobrenatural era criado. And for 6 consecutive years, E por 6 anos consecutivos, my purse produced everything that I needed. a minha carteira estava a produzir tudo o que eu precisava. Everything. Absolutamente Supernaturally. tudo. Like the widow of Sarepta. Como a viúva de Samaria. De Sarepta. Hallelujah. And then I said, Lord, I am so happy with my miracle and I have all my needs met. Deus, eu estou tão contente com o meu milagre. Eu tenho todas as minhas necessidades cobertas. But this is not about my needs. Mas isto não é sobre as minhas I want necessidades. Mexico. Estou em México. Please Por favor, add 1 0 to my offering. põe 0 mais à minha oferenda. The Lord looked like, oh. And the Lord gave me the first $1,000 to give to him. E Deus deu-me os primeiros $1.000 e eu dei estes $1.000 And I was para so Deus. happy.
Eu estava muito contente. Thank you, Lord. I have offered you $1,000. Eu estava Me, muito contente porque eu fui capaz de dar-te em oferenda $1,000. me, the poor person. Eu, a pessoa I sem gave dinheiro, you $1,000. fui capaz de te dar $1,000. And the Lord started to open Mexico for me. E Deus começou a abrir México para mim. And then I said, Lord, I'm very sad. Eu disse, Deus, eu estou muito triste. And I don't only want Mexico, I want the world. Eu não quero só México, eu quero o mundo inteiro. But I need one more zero in my offering. Mas preciso 0 mais na minha oferenda. And the Lord gave me my first $10,000 supernaturally. E Deus deu-me os meus primeiros $10,000 de forma sobrenatural. When you have been very poor Quando tu tens sido muito pobre and you have $10,000 in your hands, e tu tens por primeira vez $10,000 nas tuas mãos, there's going to be a battle. But vai not haver uma batalha with the flesh, com a carne. but not in my case. Mas não foi o meu caso. My joy was to see the Father. A minha alegria estava em dar este dinheiro ao Pai. And I gave the $10,000 to the Father. E eu dei este dinheiro ao Pai. And the Lord started to open the heavenly places for me. E Deus começou a abrir os lugares celestiais para mim. And then I cried. E eu comecei a chorar. And I said, Lord, I want the world. Eu disse, eu quero o mundo, But I need one more zero in my offering. mas preciso 0 mais na minha oferenda. And the Lord said, this is going to cost you a lot. Mas isto vai te custar muito, disse Deus. And this zero comes with a lot of tears. E este 0 vai vir com muito chorar, muito sofrimento. Do you want the zero? Estás segura que queres este 0? Please, Lord, give me one more zero to Por my favor, offering. Deus, dá-me 0 mais. And my father died. E o meu pai morreu. And he gave me $200,000. E ele deixou-me $200,000. It would have been very joyful to keep 100,000 for myself. Tinha sido incrível para ficar com $100,000 para mim, But I saw the world. mas eu vi o mundo. I saw the lost souls. Vi todas as almas perdidas. I saw the needs that were in the world. Eu vi a necessidade que havia no mundo. And I could do much more if those 200,000 were in the hands of the Lord than if they were in my bank account. E eu sabia que Deus ia poder fazer muito mais coisas com esses $200,000 do que se eu ficava com metade. Com humildade digo. Com humildade, with humility I say this. Com humildade eu digo. We are the only minister in the world Somos o único ministério do mundo that have touched with the glory of God the 7 continents. que hemos tocado com a glória de Deus os 7 continentes. We have in our hands so many revivals. Temos nas nossas mãos tantos avivamentos. So many people have been saved E tantas pessoas têm sido salvas. because I understood the power of giving to the Lord. Porque eu entendi o poder que tem dar ao Senhor. Now, we are in a circumstance here in Portugal. Não, temos uma circunstância aqui em Portugal. Our friend, our brother, the pastor, George, O nosso irmão, o pastor Jorge, took the tremendous challenge to do this conference. teve a coragem de fazer esta conferência. And he was expecting 500 people, E ele estava à espera de 500 pessoas. but he was persecuted, E ele he foi was- perseguido and people did not come as he expected. e as pessoas não vieram como ele esperava. And the conference is down at least $6,000. E a conferência Euros. At least 6,000 euros. está a perder 6.000 euros. And that is without counting one penny for Emerson and for myself. E isso é contando absolutamente nada para a Emerson e para mim. And we came to serve the Lord. Nós estamos aqui para servir a Deus. And we walk out from here with nothing. My heart is content. Nós não precisamos sair daqui com nada, o meu coração está contente. But everything the Lord has done can be taken away. Mas tudo o que Deus faz, Deus pode tirar. Because one of the greatest powers of a prophet Porque um dos grandes poderes de um profeta is to change the financial life of the people in the church. é mudar a vida de finanças das pessoas da igreja.
I have a very strong prophetic anointing. Eu tenho uma unção profética muito forte. And I have a very strong financial anointing. E eu tenho uma unção financeira muito importante. But the heart of what I want to do is not becoming more rich. E no meu coração não está a ser mais rica. No. The heart of this, o coração desta oferta não é você ter mais dinheiro por ter mais dinheiro. I want the heart of a sacrificial offering to be for Portugal. Eu quero que esta oferta do coração de sacrifício seja para Portugal. Or if you come from your nation, for your nation. Ou se vens de outra nação, para a tua nação. I don't want this conference to be in debt. Não quero que esta conferência tenha dívidas. It will not be righteous. Não seria correto. And I believe those $6,000, 6,000 euros are here among us. E eu tenho a certeza que estes 6.000 euros estão aqui conosco. And there are people that can gladly give $1,000 or 2,000 or whatever the Lord touches you. E eu tenho a certeza de que há pessoas aqui que podem dar 1.000 euros ou qualquer quantidade que And nothing Deus will- possa no seu coração. And you will not have less. E tu não vais ter menos por dar este dinheiro. There are people that may have something and want to say, I prefer to have an experience with God. I prefer to have an experience Há with God. pessoas que talvez que queiram ter uma experiência com Deus. I want to be used to save my nation. Eu quero ser usado para salvar a minha nação. And probably this is all I have. E talvez isto seja tudo o que eu tenho. And maybe this is a big sacrifice. E isto talvez seja um grande sacrifício. I know how the Lord changes lives. Eu sei como Deus muda vidas. God sent Elijah, mandou a Elias, Deus mandou a Elias, where there was a widow onde estava uma viúva, in Sarepta. em Sarepta. And when the widow, and he said, give me first. E ele disse, dá-me a mim de comer primeiro. He was not selfish. Não estava a ser egoísta. Elias knew, Elias- Elijah knew Elias sabia that he was going to Sarepta to change the financial life of that person. que ele estava a ir a Sarepta a mudar o mundo de finanças desta viúva. And when he asked, give me first, E quando ele disse, dá-me a mim primeiro, the widow saw the possibility of life. a viúva viu a possibilidade de vida. He was not saying, okay, I give you this bread and then I die because I'm going to die anyway. Não estava a dizer, eu vou-te dar este bocadinho de pão e depois vou morrer. Então, é a mesma coisa. When she gave her sustenance, Quando ela deu tudo o que ela tinha, it's because she saw something in Elijah that could change her life. é porque ela viu uma coisa em Elias que Poderia cambiar a sua vida. podia mudar a sua vida. Someone greater than Elijah is here. Há alguém muito maior que Elias daqui. I say, one greater than Elijah is here. Muito mais grande que Elias está aqui. And I am praying for this conference to come up in righteousness, E eu estou a rezar para que esta conferência saia em in justiça. justiça. It is righteous É justiça. that the brothers come together Que todos os irmãos venham juntos to uphold the faith of our brother. para sustentar a fé do nosso irmão. E todos and all together E todos juntos to pay for this conference. paguemos esta conferência. It is righteous É o correto. that Emerson and I Que Emerson e eu will be blessed. sejamos So abençoados. what we have come to plant here Porque tudo o que nós viemos semear aqui will be blessed in your land. vai ser bendito em vocês. All of this is righteousness. Tudo isto é correto. I have preached something that you have not heard before. Eu fiz uma predicação de uma coisa que vocês não tinham ouvido antes.
I know the power that is in our lives. Eu conheço o poder que está nas nossas vidas I know the power that is in our lives to change nations. e o poder que está dentro de nós para mudar as nações. He that has ears to hear what the Spirit is saying. Ele que tenha ouvidos, o que tenha ouvidos para ouvir, Ouça o que o Senhor está ouça dizendo. a circunstância.